O som dos tambores de casamento ecoa pelas ruas da Índia. Os saris coloridos brilham no sol, as guirlandas de flores de calêndula enfeitam as casas e o riso dos convidados enche o ar. Para quem olha de fora, um casamento indiano parece só festa, só alegria. Mas por trás da música e das cores existe uma conversa mais silenciosa. Uma conversa sobre dinheiro, sobre presentes, sobre algo chamado dote. Para entender de verdade por que essa prática existe, porque ela trouxe tanta dor e porque até hoje ainda continua mesmo sendo proibida por lei, a gente precisa voltar no tempo. O dote tem uma história longa e complicada. Começou como um gesto de amor e proteção, mas foi virando cobrança, pressão e até violência. Essa transformação de presente para fardo é o que define a trajetória dele. Na Índia Antiga, o dote não tinha nada a ver com negócio. Era chamado de Stridhan, que significa a riqueza da mulher. Imagina um pai preparando a filha para o casamento. Ele juntava joias, talvez um pedaço de terra, algumas cabeças de gado ou moedas. Ele dava isso para a filha, não porque o noivo exigia, mas porque queria que ela tivesse segurança. Se um dia ficasse viúva ou fosse maltratada, aquela riqueza seria só dela. Ela podia vender, alugar, usar como quisesse para se sustentar. No fundo, era um gesto de cuidado. Naquela época, era visto até como um direito da filha, não como obrigação para o noivo. O dote era dado com orgulho, com afeto, como uma promessa de que a filha nunca ficaria desamparada. Mas, com o passar dos séculos, isso mudou. A sociedade indiana ficou mais rígida, a hierarquia social cresceu e o casamento virou uma espécie de negociação entre famílias. As divisões de casta ficaram mais fortes e a riqueza passou a ser símbolo de status. Aos poucos, o dote deixou de ser espontâneo. No lugar da pergunta, o que podemos dar para nossa filha? Os pais começaram a ouvir, o que vocês vão dar para o nosso filho? Imagina a cena no século XVIII. Uma família rica procura um noivo para a filha. A família do noivo, sabendo do prestígio do filho, por causa da educação ou posição social, faz exigências: ouro, terras, animais. Para os pais da noiva, dizer não podia significar que ela nunca se casaria. E numa época em que o valor de uma mulher estava muito ligado ao casamento, era um risco enorme. A prática foi se cristalizando como obrigação. Quando os britânicos chegaram, isso ficou ainda pior. O domínio colonial trouxe novas leis, mudanças na forma de herança e propriedades, e mexeu na economia. Entre as castas altas, principalmente, o dote virou símbolo de prestígio. O casamento de uma filha passou a ser julgado pelo tamanho do baú de dote que ela levava. Quanto mais rico o noivo, maior a exigência. Para muitos pais pobres, casar uma filha significava perder tudo que tinham. Aquele presente amoroso, o Stridhan, tinha virado uma cobrança compulsória. Depois da independência, os líderes indianos perceberam o estrago. Em 1961, veio a lei de proibição do dote. No papel, era claro: dar, receber ou pedir dote era ilegal. A mensagem era direta: casamento não é negócio. Mas a lei não conseguiu mudar a cultura de um dia para o outro. As famílias continuaram a prática, só trocaram o nome. Em vez de dote, chamavam de presentes ou ajuda. As transações seguiam em silêncio, escondidas da lei. E o silêncio era mantido pelo medo. Medo de que, se a família da noiva falasse contra, o casamento não acontecesse. Ou pior, que a própria noiva fosse maltratada. Hoje em dia, o dote aparece de vários jeitos. Às vezes é dinheiro transferido direto para a conta da família do noivo. Em outros casos, é propriedade, joias, carros, até apartamentos. Tem histórias de famílias em Delhi em que os pais do noivo exigiram uma SUV de luxo antes do casamento. Disseram que não era dote, era um presente para ajudar o casal. Mas todo mundo sabia que era condição. Sem isso, o casamento não ia rolar. Essas exigências às vezes vêm como lista de compras. Imagina ser pai de uma noiva e receber uma ligação do tio do noivo. A gente vai precisar de um carro, 20 pulseiras de ouro e dinheiro suficiente para cobrir as despesas do casamento. Se você hesita, eles soltam.
outras famílias estão prontas para dar isso. Você quer que sua filha fique solteira? A pressão é esmagadora e não para na festa. Meses depois, novas cobranças aparecem. Precisamos de entrada para uma casa. Precisamos de dinheiro para o irmão mais novo estudar. Precisamos de ouro para o casamento da irmã. Cada pedido joga a família da noiva em dívidas mais profundas. Muitos pais pegam empréstimos, hipotecam a terra, vendem o gado, tudo para proteger a filha. Mas e quando não conseguem? É aí que o sistema mostra seu lado mais sombrio. Milhares de mulheres na Índia foram assediadas, espancadas ou até mortas, porque suas famílias não conseguiram atender às exigências do dote. Os jornais ainda falam de mortes por dote. Uma noiva jovem morre num incêndio e a explicação oficial foi acidente de cozinha. Mas todos sabem que ela vinha sendo pressionada por mais dote e quando não chegou, foi punida. Atrás de cada manchete dessas existe uma família destruída, pais em luto e uma comunidade que muitas vezes prefere se calar. E essa violência não é só física, é emocional também. Uma noiva pode ser humilhada todo dia, lembrada de que trouxe pouco para o casamento, pode ser tratada como peso morto, como alguém que não merece estar naquela casa. E numa sociedade onde o divórcio ainda carrega estigma, sair nem sempre é opção. A dor vira parte da vida. Mas a Índia também é terra de resistência. Movimentos de mulheres se levantaram contra o dote. Ativistas foram para as ruas, gritaram palavras de ordem, exigiram justiça para as vítimas. ONGs criaram abrigos para acolher mulheres que fugiram de casamentos abusivos. Jornalistas e cineastas escancararam essas histórias, forçando a sociedade a encarar a crueldade escondida atrás das portas fechadas. Casos foram parar nos tribunais, mesmo que a justiça fosse lenta. Aos poucos, essas vozes começaram a mudar a conversa. A educação também virou arma poderosa. Conforme mais meninas estudam e mais mulheres entram no mercado de trabalho, o próprio significado do casamento vai mudando. Jovens já não ficam caladas. Muitas dizem sem medo: não vou me casar com uma família que pede dote. E alguns rapazes também são firmes. Tem histórias de noivos em Kerala que falaram: se meus sogros tentarem me dar dote, eu saio do casamento. Esses gestos de coragem importam. Eles viram exemplo, inspiram outros e enfraquecem o peso da tradição. Os casamentos por amor também ajudam a mudar. Na Índia, os arranjados sempre foram maioria e o dote fazia parte da negociação. Mas quando os jovens escolhem seus parceiros, muitas vezes o dote desaparece. Casais que se conheceram na faculdade, se apaixonaram e decidiram casar costumam dizer: nosso amor basta. Claro que nem todo casamento por amor escapa do dote, mas eles fazem parte da transformação lenta da cultura. Nas cidades grandes, como Mumbai ou Bangalore, o dote é menos falado em voz alta. Muitas famílias têm vergonha de admitir, disfarçam como ajuda ou apoio. Já nas vilas e cidades menores, o costume ainda é direto e aberto. Lá, o dote ainda é norma. Essa diferença mostra como a mudança anda em ritmos diferentes. Mesmo assim, a esperança cresce. Uma nova geração rejeita a ideia de colocar preço no casamento. Pais dizem com orgulho: a educação da minha filha é o dote dela. Escolas e campanhas ensinam às crianças que casamento é parceria, não transação, e nas redes sociais, histórias de abusos circulam, envergonhando famílias que ainda seguem esse caminho. Mas a mudança de verdade tem que começar em casa. Imagina um pai dizendo para o filho: quando casar, nunca peça dote, respeite sua esposa, trate ela como igual. Ou uma mãe dizendo para a filha: você não é peso, não precisa trazer ouro ou dinheiro para ser digna de amor. Essas lições, passadas de pai para filho, de mãe para filha, têm força maior que qualquer lei. O dote nasceu como presente de proteção, virou corrente de obrigação. Por séculos trouxe dor, principalmente para as mulheres. Mas a Índia não é só feita de sofrimento, é feita também de resiliência, de gente que disse não,
de mulheres que largaram casas abusivas, de homens que rejeitaram exigências, mesmo contra a própria família. É por isso que existe motivo para ter esperança. Esperança de que o sistema de dote não vai marcar o próximo século de casamentos indianos. Esperança de que as crianças que crescem hoje vejam o casamento não como negócio, mas como união de iguais. Esperança de que amor, respeito e parceria substituam dinheiro, ouro e propriedade como bases de uma família. As músicas dos casamentos indianos vão continuar. Os tambores, as flautas, as risadas não vão sumir. Mas talvez, nos casamentos do futuro, falte um som, o sussurro da negociação do dote. E esse silêncio vai ser uma vitória, não só para as mulheres, mas para a Índia inteira. No fim das contas, o verdadeiro presente que uma família pode dar para a filha não é carro, não é ouro, não é dinheiro, é dignidade, é liberdade, é a certeza de que o valor dela não está à venda.